Nesta quinta-feira, lembramos o Dia de Finados. Muita gente visitando os cemitérios, deixando os túmulos todos em dia, porque é o dia tradicional da gente visitar aqueles que já nos deixaram. E qual é a visão da Igreja Católica para a morte? O bispo Dom Rafael Biernacki está com a gente para falar sobre isso. Bom dia, bispo. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia também a todos os ouvintes, os que nos seguem pela comunicação. A você, então, minha saudação. Que bom nos encontrarmos. E agora, terminando o mês de outubro e entrando no novo mês, também celebrando no dia 2, o Dia dos Mortos. Que alegria. É verdade. Como é que a igreja vê a morte, bispo? Então, a morte, a igreja, ela consegue contemplar a realidade. A morte é a nossa morte biológica, não a nossa morte do nosso ser. Uma vez que nós existimos, não podemos mais não existir. Mas como fazer com a morte biológica? Então, nós temos na Bíblia a explicação, aquele momento inicial onde descreve esta nossa experiência quando não amamos, quando não servimos, a nossa vida é guardada e ela morre. Então a Bíblia vai mostrando que a partir do pecado, da nossa falta de compreensão do amor de Deus por nós e do nosso olhar amoroso sobre nós, entra o aspecto do pecado, o aspecto da desconfiança de Deus e do outro. E como é que nós vamos fazer? A morte biológica é um fato, todos nós vamos morrer. Mas a concepção é de que a morte, ela se torna então o fim de nossa existência. E o que faz Deus? Mostra, não. Aquilo que para nós é um mistério, Jesus que se encarna, toma a nossa carne humana, a nossa realidade. Nós não conhecíamos Deus. Agora, pela encarnação, Jesus toma a nossa carne, a nossa fragilidade, assume a nossa existência e diz: Deus, o Pai, vocês não conhecem, mas eu conheço. Assim como Ele me ama, eu vos amo. E Jesus não explica a morte. Ele vive a morte. Ele entra naquilo que é o desespero humano e o fim de tudo, e o fechamento de tudo. Jesus entra no mistério da morte, passa pelos ínferos, busca todos os que morreram e ressuscita. Só Deus pode fazer assim. Nenhum pensamento humano pode compreender o mistério da sacralidade de nossa vida que prossegue. Jesus nos ilumina. Ele é a ressurreição. E como é que se faz isso? Você vê o túmulo vazio, os apóstolos que conheceram Jesus experimentam o túmulo vazio e experimentam a sua presença de ressuscitado. Este é o novo de nossa existência, a fé que nos ilumina. Como é que nós podemos lidar com isso, bispo? Isso. Então, com o pecado, o nosso egoísmo interior, nós morremos quando não amamos. Como é que pode fazer? Então, temos que acreditar no amor, o amor de Deus por nós e o amor sobre nós, a aceitação de nossa vida. Quem é que pode nos restaurar? Então, Jesus vem e diz: eu não destruo ninguém. E São João, então, diz: como é que se passa da morte para a vida? Aquele que ama. E nós agora temos então em Jesus esta explicação, esta experiência e esta possibilidade. E aquilo para nós que era desesperador, agora para nós é esperança. O que Jesus faz vivendo a morte? Ele mostra que a morte não é o fim de tudo, mas é a comunhão com o Pai, de onde se partiu, e comunhão com todos os irmãos. Jesus agora está presente conosco. E assim agora é um drama para nós, quando nosso pai morre, nossa mãe, nosso filho, nosso amigo, nosso vizinho. Como fazer? Então, por esta luz da fé, nós vamos compreendendo que não é o fim, a morte biológica. O biológico morre, é sepultado e sobra o mistério de nossa vida, aguardando a ressurreição. Como é que nós podemos explicar a ressurreição? Ninguém de nós tem ideia, só Deus pode fazer isso. E Jesus nos explica. Como é que São Paulo explica, então, essa questão de Jesus sobre a ressurreição? Vocês que conhecem uma semente, coloca na terra. Vocês não veem que ela morre, essa semente? Parece que tudo terminou, ela germina, transformada e prossegue a vida. Assim é a nossa existência. Mas nós não podemos não mais ser material. Só que o material transformado. Jesus ressuscitado ganha um novo corpo. O seu espírito se manifesta agora numa não
de uma dimensão que nada o implica, e ele pode passar por todas as situações. Só Deus pode transformar o mistério de nossa vida e nos ligar na ressurreição a algo novo, que nós ainda não conhecemos. Por isso falamos da ressurreição da carne. Como é que nós vamos entender esse aspecto? Então, a planta depende do princípio. O princípio vegetal toma o mineral e transforma em vida. O animal toma a planta e transforma. O princípio animal transforma a planta. O princípio humano transforma, então, o nosso ser, agora amados pelo divino, em divinizados. Nos tornamos divinos. E com a nossa morte, só Deus pode, então, transformar nossos restos mortais, colocando-nos unidos no mistério de nossa vida, unidos a essa transformação na ressurreição onde vivemos. É uma fé, é um mistério. Mas por que nós rezamos? Jorge, por que nós hoje então comemoramos os fiéis defuntos? Por que no dia 2 nos reunimos para rezar uma missa? Por que nós enfeitamos os túmulos? Por que nós colocamos flores, deixamos belo a nossa vida e celebramos os nossos mortos? Estou aqui agora. O que Deus quer de nossa vida? Que nós sejamos envolvidos do amor. E os que já morreram, por que a gente reza pelos que morreram? Porque o amor de Deus, que ainda não tocou plenamente a vida destas pessoas, possa, por nossa intercessão, ser plenificado. Nós não sabemos quanto tempo demora isso, é o tempo de Deus. Mas temos a comunhão. Não só nós rezamos pelos mortos, eles, o mistério dos santos, intercede para que o amor de Deus, para nós vivos, este amor que nós já entendemos e desejamos que ele toque a nossa vida, agora vai planificando a nossa vida como nós rezamos com os outros. E agora temos a comunhão dos santos. O amor de Deus, que vai tomando conta do mistério de nossa vida, para que nós sejamos caridosos, felizes, servidores. A nossa vida seja doada como Jesus diz, a minha vida é como um grão de trigo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produz frutos, não gera alimento para os outros. A minha vida. Se o amor de Deus não entra em mim, eu não morro para mim, para o meu egoísmo, a minha vida não pode ser amor e serviço para ti. Então nós agora, por ocasião do Dia dos Finados, rezamos, enfeitamos os túmulos com flores. A beleza de Deus, Deus é belo. Os restos mortais estão ali no túmulo, mas nós recordamos da pessoa materializada e vivendo o testemunho de fé e de amor e todo o bem que fizeram. A família que construíram, os filhos que geraram, as pessoas que foram amadas, a vida em serviço. E se ainda esta vida não é plena, ainda o amor não tomou conta dos nossos falecidos, nós rezamos a missa, recordamos todo esse ato salvador de Deus, para que este amor de Deus plenifique os que morreram e a nós. É um dia belo. Depois fazemos memória de todo o bem que eles fizeram. O que significa essa data para a Igreja Católica, hein, Bispo? A igreja, então, desde o início do cristianismo, quando Jesus passa pela morte e a ressurreição, já se rezava nos túmulos, nas catacumbas em Roma. Então sempre se rezou pelos que morreram. E aqueles que morreram iluminados pela fé, se celebrava então a missa e a oração pelos defuntos para recordar a vida e o mistério da vida e agora iluminados pela ressurreição. O dia 2 ele foi estabelecido depois lá no século XII, XIV, quando em Cluny, na França, os monges então ali estabeleceram a oração litúrgica e a partir daquele momento se ficou oficial. Depois o Papa Bento XV, então também ele estabelece então 3 dias para rezar missa nesse dia. E ficou estabelecido então o dia 2 de novembro como o dia dos finados, o dia dos mortos. E nós então nos reunimos para fazer memória, para agradecer, para nos inspirar, para rezar por eles. E eles nos inspiram que o amor de Deus tome conta de nossa vida. E 2 de novembro então ficou consagrado o dia dos finados, em que nós recordamos todo o bem que eles fizeram, a vida que recebemos, o bem que realizaram. E pode ser as crianças que já faleceram. Não faz mal morrer, o problema é a gente matar alguém. A morte faz parte da nossa vida. Jorge, depois eu conto a experiência de 2 nenês no seio da mãe que explicam a morte. Já ficamos curiosos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, né?
que é um momento tenso devido à faixa de Gaza, as imagens que a gente vê pela televisão, tem a questão de outra guerra que a gente tem também na Ucrânia, tem tudo o que acontece, que a gente vê nesse mundo afora aí, que deixa muitas pessoas assustadas, né? E impacta também na vida de muitas pessoas, né? As notícias de jovens tirando a própria vida, por exemplo, né? Como a gente vê quase que frequentemente, que a gente lamenta tudo. E que momento é esse? Como é que a gente encontra um equilíbrio para a vida, hein, padre? Diante de bispo, diante de tudo isso que a gente passa. Então, aí temos então a situação presente do mal, do pecado e da morte. Pecado e o mal significa a falta do amor de Deus sobre nós e a falta de deixarmos o amor entrar em nossos corações. E a gente quer ter poder. Então o poder é domínio. E um poder é um modo de dizer, eu tomo posse de você e você é meu possuidor. Então quando está este pensamento do poder em nossas vidas, que não é um poder do amor e do serviço, então entra a morte em nossos corações e por isso o outro se torna nosso adversário. E aí só Deus para entrar em nossa vida e mudar isto. Então qual é a esperança da humanidade? Jesus não propõe acabar com as pessoas más. Jesus não propõe tirar a liberdade nossa. Jesus propõe a sua presença, a sua comunhão e o seu amor e diz, eu me torno pequeno, criança, eu tomo a vossa vida. Eu morro na cruz para vos libertar da morte e colocar em vossos corações o amor. Único modo, amar e servir. E Jesus diz, somente quando entrar em nossos corações a vida, São João então diz como é que a gente passa da morte para a vida? Quando a gente ama no coração. A outra pessoa não é meu adversário, é ocasião na vida. E para Deus, para Jesus, no momento em que Ele dá a vida, tinha uma situação propícia boa? Não. A maldade humana chegou ao máximo, matar Deus. O que nós estamos vendo hoje? Situações de mal. Precisamos de uma situação melhor para sermos bons e vivermos o amor, a misericórdia, o perdão, para que cobramos as pessoas com amor e com o serviço? Não, é este o momento. Então, a expectativa e o aspecto de esperança, a fé, crer então. Eu só posso ser reconstituído porque fui feito para ser amado. Quando o amor entra em mim, eu me aceito, Deus me ama. Agora, nenhuma de outras pessoas é minha concorrente na vida, mas é meu irmão. E agora eu começo a te ajudar, te perdoar, ajudar. Quanto aos jovens, então, ou adultos que se desesperam na vida diante da ansiedade, da angústia, pelo suicídio, o que significa isto? O problema é tão grave no seu coração, a dor é tão grande e não consegue compreender o amor de ser amado e ser aceito. É uma coisa grave. Deus também ama essas pessoas e mesmo que aconteça o suicídio, Jesus diz, eu pago por ele. Mas que nós nos ajudemos para ajudar as pessoas a acreditarem o amor de Deus sobre mim, na minha vida. Eu sou amado. Claro, estamos falando de algo dramático, algo duro. E nós não precisamos de outro tempo para sermos bons. Nós não precisamos de outro tempo para acolhermos o bem e o mistério da nossa vida. O Dia dos Mortos é então essa ocasião para dizer, a nossa vida biológica tem um início e um fim. Mas nós somos feitos para sermos felizes e realizados para sempre, passando também pela morte biológica. E o problema não é que alguém me mate ou eu morra. O problema é se eu matar alguém. O problema é se eu destruir a vida de alguém. Que o Dia dos Mortos recorde que eu sou amado. Minha mãe não me matou, meu pai não me matou, Deus não me mata, as pessoas não me matam, a igreja não me mata, eu sou amado. E por isso que eu aceito o amor sobre o mistério de minha vida. E agora eu ajude todas as outras pessoas, em qualquer situação e dificuldade, a que elas sintam amor. Que estas palavras que eu pronuncio agora também, que entrem por nossos ouvidos e por aqueles que precisam, ao coração. Para que a emoção seja tocada, os sentimentos sejam tocados. Você é amado e amada por Deus.
Que este amor e estas palavras que despertam em você a experiência do amor, toque a tua inteligência, o teu entendimento. O amor é compreensível, não é irracional. E tocado por nossos ouvidos, o nosso coração, nossos sentimentos, nossa inteligência, nós somos movidos. Se eu escuto palavras de ódio, eu vou odiar. Se eu escuto palavras de morte, eu mato. Se eu escuto palavras de amor, eu amo, eu sirvo. Que este momento de finados e esta mensagem toque o teu coração. Você é amado. Somos feitos para ser felizes. Que o amor ilumine a minha vida. Essa que eu tenho. E eu não preciso de uma realidade externa mais propícia. Essa que eu tenho. Este é o tempo. Única história, único tempo, único mistério de vida que eu tenho é esta vida. E este tempo. E eu posso acolher o amor e amar. É um desafio, mas é amor. É verdade, é verdade. E a história que o senhor falou que explica a morte? Então tinha 2 menininhos, 2 nenês no seio da mãe, e um nasceu. E outro ficou no seio da mãe e disse: meu irmãozinho morreu. Pensando que não se podia desligar daquele cordão umbilical. Pensando que como é que vai sobreviver se não dá para comer, não dá para respirar no seio da mãe. Está tudo prontinho. Então meu irmão saiu do seio da mãe e morreu. É melhor ficar no seio da mãe ou entrar no mistério da vida? É o desafio. Quando a gente diz que alguém passou desta vida, passando pela morte biológica e nasceu para a plenitude de sua vida, nós dizemos ele morreu. Morreu ou entrou na plenitude de vida, na comunhão com Deus e na liberdade agora transformado numa nova vida. Se o nenê no seio da mãe, que tem um mistério difícil de compreender que nascer é importante, o nosso morrer é nascer definitivamente. Quanto tempo nós temos para nascer é o mistério de minha vida. Alguns têm 20 anos, outro 1 ano, outros 70 anos, 90 anos para nascer. Todos nós vamos ser tocados pelo mistério da morte biológica, mas que é o amadurecimento e o nascimento de nossa existência definitiva numa nova proposição. E Jesus, que se encarnou, tomou a nossa vida, ele nos diz, a igreja, os apóstolos, as mulheres, os homens, fizeram a experiência deste Jesus histórico e ressuscitado. E a vida deles foi transformada. E agora eles têm esperança de que, assim como Jesus passa pela morte biológica, se retorna ao encontro definitivo com o amor do Pai, e agora uma comunhão plena com todos, assim nós também, enquanto estamos vivos. E Deus não quer só depois a nossa felicidade, Deus quer agora. Por isso que hoje, vivendo a história, compreenda que a minha vida foi transformada hoje pelo amor de Deus nesta vida. Não é depois só que eu tenho felicidade, é hoje e agora. Que a nossa visita aos túmulos e a nossa oração neste dia 2 recorde todo o bem que as pessoas fizeram, o mistério da vida, e nós rezamos para que eles sejam plenificados no amor de Deus, mas eles rezam por nós na comunhão dos santos, para que nós sejamos plenificados no amor de Deus. Uma das coisas que as pessoas sofrem muito, bispo, é onde buscar conforto e como recomeçar, né? Porque muitas vezes uma morte de um esposo, de um pai, de um filho, é um recomeço de vida, né? Como buscar forças para recomeçar e como buscar conforto num momento tão delicado, né? De uma perda tão acentuada como é nessa questão. Perfeito. Então, Jorge, queridos ouvintes, então, como nós sabemos, a morte biológica é um fato para todos. E eu sou feito para a vida. Mas quando eu tenho uma relação com alguém, esposo, uma esposa, um filho, isso nos toca, nós temos a perda e nós vamos ficando sozinhos. Mas nós não ficamos sozinhos. Eu sou feito e feita para ser filho e filha de Deus. Então o primeiro ato quando alguém morre é fazer o luto. Eu entendi e entender que a pessoa morreu. Que houve agora uma passagem do meu querido e da minha querida, meu esposo e minha esposa, meus pais, meus filhos, meus amigos. Então, reconhecer o fato objetivo da morte biológica.
eu agora tenho então uma relação com alguém diferente. Agora a pessoa no estado de morte, agora eu vou recordar então, vou recordar as lembranças, vou estabelecer com ela uma nova relação. Por isso que eu tenho que ser curado nos meus sentimentos, na minha emoção. E eu só consigo ser curado quando eu consigo fazer o luto. Então, que o luto e a compreensão desse aspecto, busque depois, eu começo a me relacionar com Deus, que é a fonte do mistério de minha vida. E como é que eu vou buscar este conforto que você dizia, Jorge? Na oração, no relacionamento. Como é que eu me relaciono, então? Eu posso ter esse relacionamento com pessoas que me querem bem, que me amam, vou conversando com elas. No relacionamento, eu vou estabelecendo a compreensão do momento grave que aconteceu na minha vida, meus sentimentos tocados, e o relacionamento vai me redando, de novo, ao meu coração, sentimentos de ser amado, de não estar sozinho. Eu tenho uma comunidade da igreja, por isso eu rezo e eu vou à missa. Quando tem então um falecido, nós rezamos a missa de 7º dia, 30º dia. Por que 7º dia? Dizem a medicina que depois de 7 dias, uma ferida começa a cicatrizar. No 7º dia nos reunimos para rezar em conjunto, colocar o sentimento de nossa vida com o mistério de Deus e juntos rezamos pelo falecido e pelos vivos. Falecido para que Deus nos console, que a gente não fique sozinho, que a gente fique com Deus, que o amor de Deus entre em minha vida, no mistério de minha existência. Então eu tenho que buscar conforto nas pessoas que converso, na oração, na comunidade. E se for necessário também um psicólogo, alguém que me ajude, um psiquiatra, até que eu possa elaborar, que eu tenha de novo a paz, a compreensão de que sou amado, acolhido, mesmo com a falta grave daquilo que eu perdi, que era a minha segurança. Qual é a minha segurança? É a vida, o meu nascimento. Como é que a gente nasce? Quando a gente ama, quando a gente serve. Porque a gente compreende, saindo de si, que a gente é amado, consegue estabelecer com as pessoas novos relacionamentos. Então a gente vai sendo consolado, transformado. É um percurso. Um luto pode demorar 1 mês, 1 semana, 1 ano, 3 anos. Cada qual tenha o espaço necessário para elaborar a perca e possa sentir o amor sobre si, saindo da sua dor, agora possa relacionar-se com os outros. O conforto é a necessidade dos outros, a minha necessidade de relacionamento e o outro que precisa do mistério de minha vida como gratuidade e amor. Qual é a programação da igreja para quinta-feira de finados, bispo? Então, em todas as paróquias se celebram as missas normais. O padre Raul, então, nosso assessor de comunicação na diocese, vai colocar no site, também no Facebook, as diversas paróquias e cemitérios com os seus horários de celebrações. O padre Raul, então, está organizando. Hoje ou amanhã ele publica para que tenhamos um acesso também às comunicações. O bispo celebrará aqui em Blumenau, na paróquia, no cemitério São José, às 9h30, a missa também no cemitério. Esta missa do bispo também ela tem uma comunhão com todos os cemitérios, com todas as pessoas, para que, como responsável da diocese, eu possa trazer, pelo conforto da minha oração e intercessão, a mediação e a oração por todos os defuntos e também a oração e mediação para que Deus console todos aqueles que perderam seus entes queridos e que, depois da missa, no cemitério São José, dou a bênção passando pelos túmulos para a cidade e para o cemitério. O mundo e a existência é o local onde nós concretamente, materializados na nossa vida biológica e formatada pelo nosso fluxo espiritual de Deus, a nossa alma, o mistério de nossa vida, que se exprime no nosso material, a bênção também para toda a cidade, o lugar onde nos desenvolvemos na vida, na comunhão e no amor e no mistério de nossa vida. Obrigado pela participação do senhor e as palavras tão importantes nesta manhã. Obrigado, Jorge. Então, que já desde hoje, desde este momento, Deus olhe com amor, como Ele fez na encarnação de Cristo, Jesus que passa pela morte, pela ressurreição, Ele nos ilumina e nos dá esperança. Que Jesus, neste dia dos mortos, conceda-nos a sua presença, o seu conforto e a sua luz, e dê a misericórdia, como Jesus disse, eu pago por todos os que morreram. E que Deus, Jesus, nos coloque em seus corações a sua presença, o seu amor e o seu conforto. Dom Rafael Biernacki, bispo da Diocese de Blumenau, falou com a gente hoje sobre finados. Uma ótima semana, bispo. Obrigado, Jorge, e a todos os ouvintes.